Agora para você, Encontro com as Profecias. Encontro com as Profecias. A apresentação: Hamilton Menezes. A profecia que vamos estudar agora é muito interessante porque mostra que Deus está no comando deste mundo. Também revela Deus utilizando-se das crianças para fazer a obra dele. Está em 1 Reis, capítulo 13, versículo 2. Clamou o homem contra o altar por ordem do Senhor. Altar, altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Quem fez esta profecia? Esta profecia foi feita por alguém cujo nome não é revelado. No texto é chamado de o Homem de Deus. Por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, quando Jeroboão estava junto ao altar para queimar o incenso. 1 Reis capítulo 13, versículo 1. Antes de analisarmos a profecia em si, convém lembrar o que estava acontecendo nessa época com o povo de Israel, mais especificamente com a parte norte, que nesse momento era governada por Jeroboão. Apenas uma dica para o ouvinte entender o contexto histórico. Após a morte de Salomão, Israel se dividiu em 2 reinos, o norte com 10 tribos e o sul com 2 tribos. Hoje vamos nos concentrar no norte. Jeroboão foi o primeiro rei da nação. Ele era da tribo de Efraim, portanto, era um efraimita. Nos dias de Salomão, ele já se destacava. 1 Reis capítulo 11, versículo 28 conta: Ora, Jeroboão era homem valente e capaz, e vendo Salomão que o jovem era trabalhador, colocou-o sobre a carga da casa de José. Jeroboão era um líder, e ao assumir o governo das 10 tribos, logo começou a fazer de tudo para que o povo do norte não tivesse mais contato com Jerusalém no sul. 1 Reis 12, 28 relata que, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: É muito trabalho para vós subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Assim o povo foi convidado pelo rei a se prostrar perante as imagens de ouro e adotar formas estranhas de culto. O rei não poderia dirigir os serviços religiosos. Ele precisava dos levitas. Tentou então convencê-los a serem sacerdotes nessa nova modalidade de culto. Porém, os levitas sinceros não aceitaram essa forma espúria de adoração. Note então o que o rei fez para continuar na sua prática errada de culto. Jeroboão fez casa nos altos e constituiu sacerdotes de todo tipo de gente, embora não fossem filhos de Levi. 1 Reis 12, versículo 31. Jeroboão deixou de lado os sinceros e nomeou qualquer um para exercer a função de sacerdote. E aí o povo foi gradativamente deixando o Deus Criador do céu e da terra e passou a adorar imagens. Alguns fugiram do norte para o sul, onde em Jerusalém poderiam adorar o verdadeiro Deus. Infelizmente hoje também muitos, além de adorar estátuas sem vida, levam outros à idolatria de imagens. E isso é muito grave. Viver abertamente em contradição com a Bíblia e, pior, levar outros a fazerem a mesma coisa. Esta era a situação espiritual do Reino do Norte no ano de 975 a.C. O homem de Deus anunciou o nascimento de um menino, o nome dele e a tarefa que teria de desempenhar. Isto não era muito comum.
Mas em algumas ocasiões, Deus assim procedeu. O profeta clamou contra o altar e profetizou o nascimento de Josias. A profecia foi feita no ano 975 a.C. Após 336 anos, cumpriu-se a predição. Josias nasceu e com 8 anos de idade começou a reinar. Reinou entre os anos 639 e 609 a.C. É claro que no princípio, Josias era rei só de nome. Aos 16 anos, porém, começou a impor a sua vontade. Passou a destruir os altares e o sistema de adoração que os seus antepassados, principalmente Jeroboão, haviam instituído. Assim, 300 anos depois, aquele mesmo altar erguido por Jeroboão é finalmente destruído por Josias. Segundo Reis capítulo 23, versículo 15. Há outra coisa que gostaria de destacar também. A autoridade religiosa não está no seu líder religioso, seja ele quem for. A autoridade está na palavra do Senhor. Não é porque é o líder que está falando que necessariamente ele esteja certo. Só estará certo se falar de acordo com a palavra de Deus. E este foi o segredo de Josias. Ele fez as mudanças pela palavra do Senhor. Nesse tempo, a vontade de Deus era ignorada, pois o livro da lei estava perdido. Nos dias de Josias, foram fazer uma reforma no templo e acabaram, por acaso, encontrando o livro da lei. E quando o livro da lei foi lido, Josias rasgou as suas roupas. Segundo Reis 22, versículo 11. O desespero do rei foi tão grande ao constatar quão longe Israel estava de Deus, que ordenou que seus servos fossem imediatamente consultar ao Senhor. Segundo Reis 22, versículo 13. Jeroboão e Josias. 2 caminhos diferentes, 2 avaliações diferentes de Deus. Após 30 anos de reinado, numa batalha contra os egípcios, Josias morreu. E Deus o avaliou dessa forma. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Segundo Reis 22, verso 2. Josias morreu aos 39 anos de idade, mas é lembrado até hoje o menino rei que viveu para fazer a vontade de Deus. Andou nos caminhos do Senhor, teve postura de um verdadeiro líder. E quanto a você, após viver todos os seus anos, amigo ouvinte, qual será o resultado da avaliação que Deus fará? O que será dito a seu respeito após a sua morte? Pense nisso e não esqueça. Creia no Senhor Deus e você estará seguro. Creia nos profetas dele e você prosperará. Deus nos deixou a revelação expressa em sua... Este é o programa número 28 da série Encontro com as Profecias. Encontro com as profecias. No site encontrocomasprofecias.com, você pode ouvir novamente, baixar o áudio ou a cópia escrita desta mensagem. Nosso e-mail é contato@encontrocomasprofecias.com. contato@encontrocomasprofecias.com. Se preferir enviar uma carta, escreva para Encontro com as Profecias, Caixa Postal 7, Jacareí, São Paulo, CEP 12.300-970. Encontro com as profecias. Você ouviu Encontro com as Profecias, um presente dos seus amigos, os Adventistas do Sétimo Dia.